Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento do Conselho de Recursos Tributários e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização da sessão de julgamento não presencial por meio da videoconferência, o comandante Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a terceira sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 8 de julho de 2020. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutora Sandra Reis, doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também a sessão, procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, começaremos então com a leitura da ata realizada da segunda sessão, da segunda realização da segunda sessão virtual da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários. Passo a palavra à secretária Evaneide para fazer a leitura da ata e, posteriormente, os senhores aprovarão a ata da sessão livre. Bom dia a todos, bom dia, senhor procurador, senhores conselheiros, senhor presidente. Ata da segunda sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, ata da segunda sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do ano 2020. Aos 7 dias do mês de julho do ano 2020, às 8 horas e 30 minutos, após verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização da sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a segunda sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Felipe Silveira Gugel do Amaral e Sandra Arraes Rocha. Ordem do dia. Processo de recurso número 1544/2017, AI 2016-24511, recorrente, Posto Alvorada Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. No mérito, resolve por decisão unânime dar parcial provimento para reformar a decisão singular de procedência e julgar parcial procedente com a exclusão da base de cálculo as notas fiscais escrituradas, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L, da Lei 12.670/96. Nos termos do voto da conselheira relatora, em conformidade com o parecer da Assessoria Processual Tributária e em desacordo com o entendimento em manifestação oral do representante da Procuradoria-Geral do Estado, que sugeriu a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 1594/2017, AI 2016-24516. Recorrente, Posto Alvorada Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, Sandra Arraes Rocha. Decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente.
No mérito, resolve por decisão unânime dar parcial provimento para reformar a decisão singular de procedência e julgar parcial procedente com a exclusão da base de cálculo das notas fiscais escrituradas, com aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, referendado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários à penalidade aplicada as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96. Processo de recurso número 1579/2017, AI 2016-245-12, recorrente Posto Alvorada Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão de procedência de primeira instância, para julgar improcedente o feito fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator e em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 3824/2017, AI 2016-245-32. Recorrente RMG, Comércio de Materiais de Construção, EIREM. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve por unanimidade de votos dar parcial provimento para confirmar a decisão singular e julgar parcial procedente, reformando a aplicação da penalidade para o disposto no artigo 123, inciso 8º, a linha L da Lei 12.670/96, nos termos do voto do conselheiro relator, contrário ao parecer da assessoria processual tributária, e manifestação em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários à penalidade aplicada pelo conselheiro relator, as conselheiras Mônica Maria Castelo e Antônia Helena Teixeira Gomes, e formularam entendimento pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96. É só isso, senhor presidente. Indago se há alguma alteração a ser feita com relação à ata que foi lida pela secretária Vaneide. Doutora Mônica, com a palavra. Só se não seria uma sugestão, porque quando coloca no final alteração da 123.3G, de acordo com a 12.670, alterada pela Lei 16.258/2017. Não seria o caso de colocar? Podemos incluir, né? Mas, na verdade, ao citar... Porque a redação ela é diferente, né? Como a gente está tratando de arquivo eletrônico, né? E talvez seja interessante porque fazer essa observação. Entendi. Agradeço a observação, doutora Mônica. Acrescentaremos, né, a Lei 12.670 com a nova redação dada pela Lei 15.617, não é isso? 16.258/2017. Pronto, então faremos a alteração, apenas a inclusão, né, da Lei 12.670 com as alterações posteriores. Doutor William Falcão, por favor. Senhor presidente, desculpe aí, mas quando foi ler o processo da pauta, lá no final da decisão, se eu não engano, eu ouvi dizer por unanimidade, e lá no final, aí eu gostaria só de rever esse final, a leitura, talvez foi eu que passei aí
Qual É foi? o último processo, doutor Mancini? Não, Foi o segundo processo. o último processo. Doutor William, com relação a teve um processo, o primeiro processo, ele foi decisão unânime, até conversamos anteriormente com a doutora Antônia Helena, que na época, inclusive o senhor mencionou que havia tinha sido revogado, né, a não explicação da alteração da saúde. É esse o processo da dúvida? Não, é o segundo processo da pauta. Segundo, O senhor está se referindo à ata que foi lida? a ata que foi lida agora, que eu entendi dizer que foi por unanimidade. O segundo. Ok, por favor, Evanildo, faça a leitura do segundo processo. Sim. A primeira Câmara, novamente, processo de recurso 1594/2017, aí 2016, 245/16. Recorrente posto Alvorada Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora Sandra Arraes Rocha. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por unanimidade de votos as nulidades suscitadas pela recorrente. No mérito, resolve por decisão unânime dar parcial provimento para reformar a decisão singular de procedência e julgar parcial procedente com a exclusão da base de cálculo das notas fiscais escrituradas com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 8º, linha L, da Lei 12.670/96, nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, referendada em sessão pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos contrários à penalidade aplicada as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes e Mônica Maria Castelo, que votaram pela aplicação da penalidade prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G, da Lei 12.670/96. Então, o conselheiro Willam tem razão, não é por decisão unânime. As nulidades é que foi unânime, mas a penalidade foi por maioria, né? Ok, então, essa observação, obrigado, doutor William. A unanimidade foi a nulidade, afastar a nulidade, e com relação à parcial procedência, também foi unânime. Agora, a dosagem, a penalidade a ser Penalidade. foi diferente, mas faremos a alteração. Eu lembro aos senhores, infelizmente ontem, por conta, né, também das gravações e de outras atividades, a ata ela foi um pouquinho mais tarde do que deveria, né? O objetivo é que os senhores possam preliminarmente, né, analisar essas questões para que possamos fazer as alterações necessárias. Mas, mais uma vez, obrigado pelas observações. Doutora Mônica, mais algum ponto a ser destacado? Sim, se essa mesma observação que o doutor William fez não vale para o primeiro processo, que é a mesma coisa, a mesma decisão, não? Não, o primeiro processo, como falei anteriormente, não havia uma penalidade específica e foi por decisão unânime, o 123.8L. É exatamente esse ponto que foi discutido antes da sessão com a doutora Helena. Não havia uma penalidade específica, daí ter utilizado o 103.8L. Eram operações de saída, doutora Mônica. Ok? Agradeço, então, as observações. Dando prosseguimento, então, à nossa sessão, e feitas as observações na ata, serão feitas as observações na ata pelos senhores, nós iremos, então, agora passar para a ordem do dia. Temos aqui a ordem do dia, os processos de recurso 41.83/2017, auto de infração 2017-06719, em que é recorrente a CRBS SA, recorrido será o julgamento de primeira instância a conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, indicação de procedência do feito fiscal, no julgamento singular, e a consultoria tributária, assessoria processual tributária, sugere também a procedência do feito. Passo a palavra à conselheira relatora, doutora Helena, para início do processo anunciado.
Doutora Helena, o seu microfone está desativado. Bom dia a todos. O auto de infração tem como contribuinte a empresa CRBS S.A. É uma infração referente à omissão de entradas. Foi detectado que a empresa adquiriu mercadorias sem notas fiscais. No levantamento, infração detectada por meio do levantamento quantitativo de estoque, auditoria fiscal eletrônica, onde foi encontrada diferença de vários produtos no confronto entre as entradas e as saídas de mercadorias levantada pela fiscalização, por meio da análise da FD, dos livros e dos documentos fiscais do contribuinte. Foi indicado como artigo infringido o artigo 139 do Decreto 24569/97, penalidade sugerida pelo fiscal autuante, prevista no artigo 123, 3A da Lei 2.670/96, com alterações da Lei 3.418. O fiscal informa nas informações complementares que, ao encaminhar as intimações para que o contribuinte apresentasse a documentação, no ato das intimações, o contribuinte não atendeu a nenhuma intimação original. A empresa, ciente da autuação, entra com uma impugnação ao auto de infração, onde ela alega, preliminarmente, nulidade por erro na apuração do tributo. Indica que uma ausência de liquidez e certeza do lançamento fiscal, e diz que a autuação foi feita por presunção. Primeiro, porque as planilhas acostadas não seriam suficientes para demonstrar a suposta infração descrita pelo autuante. Também ressalta que o auditor utilizou-se de fontes de dados distintas, utilizando a movimentação jurídica da empresa, escrituração, e a movimentação física, desconsiderando vários produtos. Afastou por completo, alega a empresa que a fiscalização afastou por completo a realidade dos documentos fiscais por ele mesmo levada em consideração na fiscalização, que eiva de incerteza e precisão no lançamento do crédito, que a fiscalização limitou-se a afirmar irregularidade na apuração do imposto, sem indicar de modo preciso, claro e completo como tais cálculos e recolhimentos deveriam ser feitos. No mérito, ele defende a improcedência da autuação por divergência na base de dados da fiscalização, que o fisco firmou seu raciocínio a partir da verificação do livro Registro de Entradas, que registra a movimentação jurídica, e depois verificou o estoque de produtos. Daí partiu para a análise das saídas e entradas. Que as entradas constantes nos livros fiscais apontavam para uma incongruência, e que foi considerado pelo fiscal entradas a descoberto. Alega também que a fórmula utilizada pela fiscalização para apuração da omissão só estaria correta se tivessem sido extraídos do mesmo sistema de informações, que ao levar em consideração para o inventário inicial dados não fiscais extraídos de um sistema que aponta movimentação jurídica e para os demais somente informações constantes em livros de inventários, o fiscal cometeu um equívoco. Aponta que diversas notas fiscais relativas a produtos recebidos em sua fábrica ainda não haviam sido escrituradas nos livros de entrada do período, embora os produtos já tivessem fisicamente na sua unidade. Que não houve omissão de entradas e nem falta de recolhimento do tributo. Alega, por fim, alega também um descompasso cronológico entre a entrada física e o lançamento contábil nos livros próprios, alega o caráter confiscatório da multa e, por fim, pede uma realização de perícia para apuração correta dos quantitativos das mercadorias movimentadas, com fins de provar a inexistência das irregularidades. O processo segue para julgamento singular, onde o julgador singular ressalta que o contribuinte diz que as planilhas incertas no CD1 não são suficientes para demonstrar a infração cometida pelo sujeito passivo, numa presunção de realização de operações sem recolhimento do ICMS. A acusação não trata de falta de recolhimento, mas de aquisição de mercadoria sem nota fiscal, apurada por meio do sistema de levantamento de estoques. O julgador singular afasta a nulidade. Ela alega que o levantamento está bem completo, bem provado, e que a infração foi
provada com certeza e liquidez com relação à composição do crédito tributário, tudo em observância ao artigo 142, parágrafo 1º. Com relação ao pedido de perícia, o julgador singular indefere, com esteio no artigo 97 da Lei 15.614, dizendo que não há dúvidas nenhuma no levantamento. Não existem, o contribuinte também não apontou nenhum quesito que pudesse ensejar realmente o deferimento de uma perícia. Que todas as planilhas acostadas, todas as informações acostadas no CD são suficientes para formar seu convencimento. Com relação ao caráter confiscatório, o julgador singular afasta, com esteio no artigo 48 da Lei 15.614, sob a alegativa de que não se inclui na competência da autoridade julgadora afastar a aplicação de normas sob o fundamento de inconstitucionalidade. No mérito, o julgador singular decide pela procedência, alegando que a defesa limitou-se a elaborar fórmulas, mas não comprovou que não adquiriu mercadoria sem notas fiscais. O fato que motivou a autuação está explícito no relato do auto de infração, receber mercadoria sem nota fiscal, bem como no CD-RUM e em todas as planilhas anexadas. Decide pela procedência com a aplicação da multa prevista no artigo 123.3A, com a nova redação dada pela Lei 16.258, 30% do valor da operação. A empresa entra com um recurso onde ela requer o indeferimento, alega que o indeferimento ao seu pedido de perícia pelo julgador singular, além de mitigar o contraditório e a ampla defesa, chancela uma autuação baseada em presunção, que não tem amparo legal. Que a aquisição de mercadorias destinadas à comercialização dão direito ao crédito do ICMS e em todas as saídas são tributadas, razão pela qual não há que se falar em falta de recolhimento de ICMS por omissão de entradas. Que a infração apontada no auto de infração, no máximo, configuraria uma obrigação acessória. Reitera o equívoco da fiscalização no lançamento do auto de infração e a exigência do tributo sem a necessária análise da movimentação de estoques, apenas baseada em uma planilha. Ressalta também a extinção parcial do crédito, requer a extinção parcial do crédito com fundamento na decadência. Segundo ele, os valores anteriores a 8/5/2012 não podem ser objeto de autuação, com esteio no artigo, conforme prevê o artigo 150, parágrafo 4º. A autora tomou ciência do auto de infração no dia 8/5/2017, quando já ultrapassado o prazo para homologação pelo fisco. A recorrente também ressalta que a nulidade por erro na apuração, repetindo aqui, ratificando os mesmos argumentos da sua impugnação. Erro na apuração, ausência de certeza e liquidez do crédito lançado com base em presunção, que as planilhas não são suficientes para demonstrar suposta infração, que o fiscal tomou como parâmetro para apuração de entradas fontes diversas, movimentação física com movimentação jurídica, e que o fiscal desconsiderou a entrada de vários produtos, que gerou sua equivocada conclusão por omissão de entradas. No mérito, alega improcedência da autuação, inexistência da omissão de entrada, divergência de base de dados utilizada para extração das informações, diversas mercadorias constantes no estoque recebidas na sua fábrica ainda não haviam sido lançadas nos livros de entrada. Também repete aqui, reitera, os seus argumentos com relação ao caráter confiscatório da multa e repete o seu pedido de perícia para a apuração dos quantitativos. O processo segue para análise parecer da assessoria processual tributária, que, com relação à decadência, afasta, considerando as previsões constantes no artigo 1731, com esteio nos incisos 5º e 6º do artigo 149 do CTN, considerando que não houve declaração dos impostos e nem do recolhimento, por tratar-se de aquisição de mercadoria sem documentação fiscal. Com relação à nulidade por ausência de certeza e liquidez do crédito lançado, baseada numa suposta presunção, a autuação se suporta em descrição, ressalta o parecerista,
E a autuação se suporta em descrição fática da infração de omissão de entrada perfeitamente delineada no auto de infração. As informações complementares e os anexos do levantamento de estoque traduzem perfeitamente o ilícito detectado materializado na conduta infratora. Que a jurisprudência do CONAT é remansosa no sentido de que a auditoria de movimentação de estoque, seja diário, mensal ou anual, é técnica fiscal apta e suficiente a caracterizar a entrada ou saída de mercadoria desprovida de documentação fiscal, conforme previsto no artigo 92 da Lei 2.670/96. Ressalta a plausibilidade da aplicação lógica da equação do equilíbrio de movimento de estoque. Estoque inicial mais entradas igual a saída mais o estoque final. E se verificando o desequilíbrio nesta equação numérica da movimentação de mercadoria, resta materializada a ocorrência da omissão de saída ou de entrada, conforme o caso. Aponta que a base de cálculo da omissão deflui das quantidades verificadas na omissão multiplicada pelo preço médio ponderado, resultante dos preços fixados nos diversos documentos fiscais de saída de mercadoria. Esse se faz pelo princípio da razoabilidade. Que a técnica auditoria fiscal de movimentação de estoque tem eficácia normativa no artigo 100(2) do CTN. Não há que se falar em autuação por presunção, portanto. E não foram utilizadas fontes diversas no levantamento de estoque, uma física e outra jurídica. A matéria-prima da auditoria são os documentos fiscais emitidos em suas saídas, as notas fiscais de entradas e os inventários informados, não havendo que se falar em livros fiscais como fonte de levantamento. Que do levantamento fiscal realizado e demonstrado nas planilhas constantes em CD, a autuação, Excel, a última traz o resumo por mercadoria da omissão praticada. Logo, está evidenciada a infração. Com relação à perícia, o parecerista afasta por entender ser um pedido genérico, que não obedecendo o disposto no artigo 93 da Lei 15.614. No mérito, ele entende, pela procedência da autuação, que as mercadorias foram realmente adquiridas sem documentação fiscal, logo, não houve nenhum recolhimento do imposto por substituição tributária. Aqui quero só ressaltar que também o contribuinte alegou no seu recurso que não houve prejuízo para o Estado, porque como as mercadorias eram sujeitas à substituição tributária, ele havia recolhido. E o parecerista ressalta aqui que não houve recolhimento da substituição tributária, porque essas mercadorias foram adquiridas sem documentação fiscal. Com relação ao caráter confiscatório, o parecerista também afasta, constei no artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, por não ser de competência dos órgãos de julgamento, afastar a aplicação de norma com fundamento de inconstitucionalidade. Isso é o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, passo a palavra ao representante da doutora Procuradoria-Geral do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Doutor Matheus, não escutamos a sua voz. Continuamos sem ouvir. Então, eu passo a palavra, da forma regimental, passo a palavra ao procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, nossa secretária, muito bom dia a todos. Bem, esse auto de infração, ele trata de omissão de entradas identificado através do levantamento denominado levantamento quantitativo de estoque, no qual se verifica as quantidades de entrada e saída da mercadoria de estoque inicial e final de determinado período. Ao fazer esse levantamento, o agente fiscal, então, identificou a omissão apontada. O contribuinte insatisfeito, então, sustenta a tese de que teria, primeiro, ocorrido a decadência do período parcial, porque
o termo de início de fiscalização teria se iniciado em maio, portanto, até maio de 2012, teria ocorrido a decadência. O levantamento em relação ao exercício de 2012. Então, nesse período, até de janeiro a maio de 2012, teria ocorrido a decadência. Esse é o primeiro ponto sustentado pelo contribuinte do recurso. Bem, utilizando como fundamento para a sua decadência o artigo 150, parágrafo 4º, que deveria ser contado mensalmente o período. Ocorre que esse levantamento que foi feito é um levantamento, apesar de ter sido feito também mensalmente, mas é um levantamento que identificou omissão de entradas. Quer dizer, não houve registro dessas operações por parte do contribuinte. Se não houve registro, se não houve declaração, não há que se falar em aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Só seria possível a aplicação do 150, parágrafo 4º em relação ao lançamento e promulgação naquelas situações em que o contribuinte declara, em que ele apura, em que ele registra. Não foi o caso. A omissão só foi identificada em razão da não escrituração, em razão da falta de registro das notas fiscais de aquisição, razão pela qual há de ser aplicado o outro dispositivo do CTN, que trata da decadência. O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido realizado. No caso, 2013, né? Não 2012, como entende o contribuinte. Por essa razão, a Procuradoria entende que deva ser afastada a decadência suscitada pelo contribuinte. O contribuinte também, o recorrente, também sustenta a nulidade por ausência de certeza e liquidez do lançamento. Ora, a ausência de presunção de certeza, mas não é nem presunção. O caso aí é de identificação fática do ocorrido. O agente fiscal, ao efetuar o levantamento, contou as quantidades que entraram em determinado período, as quantidades que saíram e os estoques inicial e final. E, ao fazer esse levantamento, identificou que o quantitativo de mercadoria apontada na inicial havia sido omitido. Então, não há presunção. Não está trabalhando aqui, o agente fiscal não trabalhou com presunção. Ao contrário, ele trabalhou com elemento fático. Razão pela qual o argumento, essa preliminar de nulidade, dada pelo recorrente, de presunção de realização de operação sem recolhimento do semestre de tributo, não se sustenta. O contribuinte também, o recorrente, entra uma questão muito interessante que não posso deixar de apontar, que é a diferença entre a movimentação jurídica, que ele se refere, e a movimentação formal, que diria, né? A movimentação física da mercadoria e a movimentação física, e a movimentação jurídica. E por que ele sustenta essa tese, utiliza como discussão esse elemento? É que o contribuinte, segundo ele, adquire mercadoria num determinado mês, mas o registro dessas mercadorias só são feitas posteriormente. Então, a mercadoria ingressa no seu estabelecimento, no entanto, o registro da nota fiscal só é feito no período seguinte, no mês seguinte, aquele em que a mercadoria ingressou. Ora, com isso, nós temos a situação física, que seria o ingresso da mercadoria em um determinado mês, o período, mas o registro dessa entrada só ocorreria no mês seguinte. Então, se eu registrei só no mês seguinte uma entrada física, é claro que com o levantamento estaria a diferença. Ora, senhores, ocorre que a nossa legislação, aliás, não só a nossa legislação, mas
as regras contábeis exigem que o contribuinte, ao efetuar o registro, ele faça a compatibilidade entre a entrada física, efetivamente, que ocorre, e o seu registro. Ora, é claro que vai dar distorção no levantamento se o contribuinte não fizer corretamente os seus registros. Se a mercadoria entrou no mês de janeiro, ele tem que registrar no mês de janeiro. Se a entrada física ocorreu no mês de janeiro, não há que se falar em entradas diferentes. Olha, não, mas juridicamente ela só entrou no mês de fevereiro, no mês de março. Não, ela entrou foi no mês de janeiro, a data da entrada, e essa data que deve ser considerada. Eventualmente, pode ocorrer o registro de uma nota fiscal no mês seguinte, vamos supor que o contribuinte tenha adquirido essa mercadoria, tenha recebido fisicamente essa mercadoria no dia 31, no último dia do mês, e nesse caso, ele deveria registrar, deve registrar essa nota fiscal, deveria registrar então no dia 1º do mês seguinte, ou no dia 2, dia 3, não. Ainda que ele tenha o registro, ainda que a mercadoria tenha ingressado no último dia do mês, quando ele for efetuar o registro, ele tem que efetuar o registro dessa mercadoria, dessa entrada, no mês em que efetivamente ela entrou. Então, salvo a prova muito evidente que o contribuinte, por conta desse comportamento dele, teria provocado diferenças no levantamento de estoque, o que não ocorre no presente caso, não conseguimos identificar da análise dos autos que o agente fiscal tenha feito contagem em duplicidade, fazer a contagem física do estoque no mês, e essa mesma contagem, esse mesmo quantitativo ser contado também no mês seguinte. Não identificamos esse tipo de conduta por parte do agente fiscal no levantamento. Portanto, o argumento utilizado pelo recorrente de que teria ocorrido uma contagem duplicidade, porque ele teria utilizado dois dados distintos, o dado formal, que é o registro, e a data em que a mercadoria efetivamente entrou, que seria outro registro. Não existe isso na empresa, na contabilidade. A data em que a mercadoria ingressa deve ser a data em que ela é registrada, independentemente da data em que esse registro for feito. Eu posso, eventualmente, aí finalizando, senhor presidente, em relação a essa questão, eu posso ter recebido a mercadoria no determinado mês e só efetuar o registro dessa mercadoria no mês seguinte. Mas quando eu efetuar o registro dessa mercadoria no mês seguinte, é evidente que o registro tem que ser no mês em que ela entrou. Razão pela qual, senhor presidente, essa questão suscitada pelo recorrente deve ser afastada também. E ele argumenta a exorbitância da multa aplicada, que violação ao princípio do conflito. Ora, a questão da multa, da sanção, é uma questão legal. A nossa legislação, especificamente a Lei 12.670, ela prevê a sanção aí estabelecida e ela é proporcional à infração cometida, porque o contribuinte com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, como é que ele age? Quando ele dá entrada nas mercadorias, ele paga a substituição, paga o ICMS, e na saída das mercadorias, ele não efetua mais o pagamento, porque ele vai indicar na nota fiscal de saída que o imposto já foi pago por substituição tributária. Ora, se ele omitiu essa entrada, não pagando o ICMS substituto, quando ele efetua a venda dessa mercadoria, ele o faz sem incidência do ICMS, indicando na nota fiscal que o imposto já foi pago por substituição. O que no presente caso não ocorreu, é evidente. Então, com o argumento dele, não, mas eu paguei pela saída, ele não pagou pela saída, porque estando a mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, o pagamento só ocorre na entrada e não na saída. Portanto, senhor presidente, tendo em vista que a questão da multa aplicada violaria o princípio do confisco e que o imposto já teria sido pago por ocasião da saída, não se sustenta no presente caso. Razão pela qual a Procuradoria entende que a autuação
deve ser validada, julgada válida, procedente. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Só lembrando, senhores, existem essas preliminares que envolvem a questão da multa, nulidade, e também um pedido de perícia, né, da parte, mas, pelo que eu entendi da relatora, não apresenta quesitos. Queria só que destacasse esse ponto, né, e, logo em seguida, o processo entra em discussão. Senhor presidente, só a nível de complementação do relato, só ressaltar que foi acostado um CD, eu abri, ele constam 4 planilhas, planilhas muito bem elaboradas, identificando os produtos, os valores, a base de cálculo, toda muito bem feita, essas 4 planilhas, que se algum conselheiro quiser, está aqui disponível. Mas as planilhas acostadas demonstram cabalmente, realmente, a diferença na ausência de registro das notas fiscais, na aquisição de produtos sem notas fiscais, ok? Pronto, só a título de complementação. Obrigado, doutora Helena. Processo de discussão. Gostaria que os senhores apreciassem as preliminares suscitadas. Temos a decadência suscitada pela parte, que envolve o período de janeiro a maio de 2012, pela afirmação, pela defesa do contribuinte, a extinção desse período, né, o lançamento em função do 150, parágrafo 4 do CTN. Então, em discussão, a decadência suscitada pela parte. Doutor Pierre, inscrito. Bom dia, presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Evaneide. É do conhecimento de todos a minha opinião quanto à decadência nesse caso. O ICMS, embora ele tenha um fato gerador por dita operação com a circulação de mercadoria, a apuração dele se dá de forma complexa, certo? Por meio de uma declaração feita pelo próprio contribuinte, ao final do mês, que ele relaciona as suas operações de entradas e saídas com seus créditos e débitos e declara o valor devido, certo? O artigo 150, ele não trata de homologação tácita, certo? De fatos, mas sim de declaração. Então, ele se dá justamente, ele é aplicado nos poderes judicial e administrativo quando se joga litígio, certo? Justamente nos casos em que algum dado ou alguma coisa foi omitida, mas que apresentou uma declaração. Pois bem, nesse caso, o contribuinte apresenta a declaração. Nesta declaração e na escrita da contabilidade, algumas notas não foram registradas na entrada. Porém, ele apresenta uma declaração. Quanto à questão do pagamento, ele não fez pagamento dessas operações, mas há pagamento de ICMS no período, tendo em vista que todos os produtos dele são sujeitos à substituição tributária. Então, no meu entendimento, estão presentes todos os requisitos para a aceitação do artigo 150 do CTN, certo? O contribuinte tem uma declaração, esta declaração foi apresentada, nesta declaração ele não colocou essas operações, mas o que se homologa é a declaração e não a operação por operação, né? E houve pagamento de ICMS. Não há indicação de dolo ou fraude no auto de infração, certo? E nós aqui não podemos apontar esse dolo ou fraude se não há indicação no lançamento. Então, no meu entendimento, está presente a decadência dos meses de janeiro a abril de 2012, haja vista que a ciência do lançamento só se deu no dia 8 de 5 de 2017. Esse é o meu entendimento quanto à decadência. Ainda sobre a decadência, indago aos senhores alguma discussão adicional com relação à aplicação do 150, parágrafo 4, bem destacado pelo Dr. Pierre, de janeiro a abril de 2012. Lembrando que essa matéria já foi amplamente discutida, né, nas nossas sessões, inclusive algumas decisões do próprio Conselho da Câmara Superior. Doutora Helena, com a palavra. Eu gostaria só de ressaltar aqui o teor da súmula 555,
que diz que quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o FIS constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 1731. Nesse caso, como bem pontuado aí pelo procurador, pelo parecerista e pelo julgador singular, esse débito não foi declarado. O débito referente a estas operações, as notas fiscais não foram registradas, as operações não foram informadas ao fisco, o débito não foi declarado. Então, eu não tenho como dizer que eu posso realmente aplicar o 150, parágrafo 4º, numa operação, numa infração, numa situação em que ficou devidamente comprovado que não houve a declaração das operações e nem sequer do débito do imposto referente a estas operações. Eu não posso entender que essa declaração do débito é referente a qualquer declaração, a qualquer operação que ocorra no mês, entendeu? Quando se fala, quando a súmula 55 diz, quando não houver declaração do débito, qual é esse débito? É o débito referente a essas operações, referente à constituição deste crédito tributário. Então, assim, nessa situação, eu entendo que está patente, está claro que não houve declaração do débito, não houve declaração das operações, então eu não tenho como aplicar o 150 parágrafo 4º, e sim o 1731, conforme a súmula 55 do STJ. Ok. Obrigado, doutora Helena. Mais algum conselheiro inscrito para discutir essa questão preliminar, que é a decadência de janeiro a abril de 2012? Não tendo mais discussão, vamos apreciar a decadência. Doutor Pierre, com a palavra. Manifestar quanto a a súmula do 155 do STJ, já há julgamentos posteriores, inclusive do STJ, e também na nossa Câmara Superior, né, na mitigação dos efeitos dessa 155, se entendendo que não é o débito da operação em si elencada, e sim débito na declaração, né? Tanto é que, se assim não fosse, nós nunca teríamos a aplicação do 150 em qualquer lançamento de ofício, porque sempre há um débito, né? Esse é o meu entendimento. Eu indago, doutor procurador, doutor Matheus, acrescentaria mais algum ponto sobre a discussão da decadência mencionada aí, a súmula 555? Não, senhor presidente. Então, entendo que com relação à decadência, já podemos escolher os votos dos senhores, considerando que matéria já amplamente discutida, no âmbito, inclusive, da Câmara Superior. Doutora Helena, com relação à decadência suscitada pela parte. Eu entendo pela aplicação do artigo 1731, conforme o julgamento singular. Em parecer da assessoria processual tributária, pelos motivos que eu acabei de explanar, né? Que essas operações não foram declaradas, o débito não foi declarado, então, eu entendo pela aplicação do 1731 com a súmula 555 do STJ. Perfeito. Vamos aqui na sequência, né? Doutora Helena, primeira a votar. Na sequência, temos a doutora Mônica, como vota. No mesmo sentido, senhor presidente, com a relatora. Doutora Sandra Reis. Eu me acosto ao entendimento do doutor Pierre, que aplicar o artigo 150, parágrafo 4º. Na sequência, doutor Felipe, como voto? Senhor presidente, eu voto com a relatora. Com o relator? Sim. Ok. No caso, doutora Helena. Isso, aplicação do 173. Doutor Felipe. Doutor Pierre. Com a primeira divergência, presidente. Doutor Pierre. E o doutor William Falcão. Voto com a relatora, senhor presidente, no mesmo molde da relatora. Doutor William. Então, essa Câmara, por maioria de votos, 4 votos favoráveis à aplicação do 731,
e 2 votos favoráveis à aplicação do 150, parágrafo 4, conhece e nega o recurso para afastar essa preliminar de extinção de decadência referente a janeiro a abril de 2012, aplicando o 731 no conjunto com a súmula 555 do STJ. Vamos dando prosseguimento aqui à nossa votação. Temos, pela ordem, a preliminar de nulidade, que o contribuinte alega erro de apuração, incertezas quanto ao levantamento, a presunção e a falta de provas. Eu indago também aos conselheiros alguma discussão com relação a essa nulidade suscitada, considerando que a própria conselheira relatora já destacou o caderno de provas, né, inclusive com planilhas que estão presentes no levantamento. Processo em discussão com relação à nulidade. Alguma discussão? Não havendo discussão, eu pergunto à conselheira relatora como voto se refere à nulidade. Senhor presidente, eu também afasto essa nulidade, considerando que, conforme eu externei anteriormente, o auto de infração está muito bem embasado, está fundamentado no artigo 92 da Lei 2.670, que prevê a metodologia de como deve ser feito esse levantamento de estoque. Então, a infração está materializada e muito bem comprovada nos autos. Então, eu afasto a nulidade suscitada por ausência de certeza e liquidez e lançamento por presunção. Pergunto aos conselheiros se algum voto em sentido contrário com relação a essa preliminar de nulidade. Então, nulidade afastada por decisão unânime com fundamento no artigo 92 da Lei 12.670 e também no julgamento de primeira instância e no parecer da consultoria, confirmado, ratificado do procurador. Além da nulidade, há também um pedido de perícia que a parte solicita, né, com relação ao levantamento efetuado. Também queria ouvir a conselheira relatora se há requisitos, né, formulados para a elaboração de uma perícia. Não, senhor presidente, eu também afasto o pedido de perícia por considerá-lo genérico. A parte não apresentou nenhum quesito, ela apenas solicitou aqui a perícia para apuração correta dos quantitativos das mercadorias movimentadas. E seria refazer todo o processo de auditoria, todo o processo referente a esse lançamento. Então, eu afasto também o pedido de perícia da parte com fundamento na Lei 15.614. Eu acho que é o artigo 48, é? Me foge aqui. 97. 97, me fugiu aqui no momento o artigo preciso. Perfeito. Eu afasto. Em discussão, algum pronunciamento? Doutor Felipe Amaral. Só observação, presidente. Ela pede aqui a perícia, né? E as premissas pela qual ela pede a perícia é justamente os motivos que afastamos agora na preliminar anterior, né, com relação à metodologia. Ela pede para que refaça com a metodologia que ela entende correta. Então, já superada a preliminar anterior, também a perícia há de ser rejeitada. Não havendo mais, tem uma discussão com relação ao pedido de perícia. Eu pergunto à conselheira como vota. Já se manifestou, né, a questão do afastar com fundamento no artigo 97, ou seja, ter sido formulado de forma genérica. Eu pergunto se algum conselheiro vota em sentido contrário. Então, esta Câmara também, por decisão unânime, afasta a preliminar de nulidade suscitada pela parte e ainda, né, com um argumento trazido, que confunde também um pouco de mérito, que é a questão da multa de caráter confiscatório, que a conselheira também já mencionou no seu relato, mas vale a pena destacar o artigo 48, parágrafo 2º da Lei 15.614, Contencioso Administrativo Tributário do Estado do Ceará. Com a palavra, a conselheira relatora. Eu também afasto a arguição de caráter confiscatório da multa, com fundamento no artigo 48, que eu citei antes, o artigo 48 é em relação ao caráter
confiscatório 48 da Lei 15.614, não compete às câmaras de julgamento apreciar a constitucionalidade de lei. Então, eu também afasto o argumento de caráter confiscatório. Alguma discussão, senhores, com relação a essa matéria? Então, Presidente, doutor Felipe. apenas registrar aqui, eu até tenho um entendimento pessoal de que, efetivamente, a imposição de uma multa acessória em valor superior ao próprio imposto poderia ter o caráter confiscatório, há alguns precedentes do Supremo, mas nesse caso concreto, como não há nenhum julgamento objetivo que afaste a constitucionalidade, efetivamente não podemos fazê-lo pelo dispositivo citado. Então, por esse motivo, tem rejeito. Indago aos senhores se alguém vota em sentido contrário com relação à manifestação da julgadora. Entendo que, por decisão unânime, também afastar esse questionamento trazido pela parte. E, na questão de mérito, passo a palavra aos senhores conselheiros, senhoras conselheiras, para alguma discussão adicional diante do que já foi relatado e destacado pela conselheira relatora. A discussão de mérito, o levantamento realizado pela parte, que há fundamentação legal, com base no artigo 92 da Lei 2.670, e parece que aí a doutora Helena também já destacou no caderno de prova, né, tem todos os elementos que justificam o lançamento pré-tributário. Algum conselheiro quer se manifestar sobre alguma discussão sobre a matéria? Não havendo, indago a conselheira relatora como vota neste processo com relação à aplicação, inclusive, das penalidades, né, já atualizadas, já estão de acordo com a atualização que foi feita, né, pela Lei 16.258 de 2017. Passo a palavra à conselheira relatora. Senhor presidente, com relação ao mérito, eu entendo pela procedência da autuação, nos termos do julgamento singular e do muito bem elaborado parecer aqui da assessoria processual tributária, homologado aqui pelo senhor procurador, considerando que toda a documentação acostada aos autos comprova cabalmente a materialidade da infração, considerando que a sistemática, a metodologia aplicada para a apuração da infração, ela tem respaldo legal, conforme citado aí no artigo 92. Então, restando materializada a configuração da infração, eu entendo pela procedência da autuação. Senhores, eu pergunto se algum conselheiro vota em sentido contrário ao voto feito pela conselheira Dona Helena Teixeira, com relação para confirmar o lançamento pré-tributário nos termos de julgamento singular e de acordo com o parecer da doutora Procuradoria-Geral do Estado. Algum voto em sentido contrário? Neste caso, esta Câmara conhece do recurso ordinário, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas anteriormente, de decadência, de nulidade, da solicitação de perícia, e decide pela procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta é a decisão para o processo, primeiro processo da pauta, e passaremos agora para o processo, segundo processo da pauta de hoje, processo de número 4184/2017, auto de infração 2017-06720, em que o recorrente é CRBS S.A., recorrido celo de julgamento em primeira instância, a conselheira relatora, a doutora Dona Helena Teixeira Gomes, em que já passo a palavra, destacando que é o mesmo contribuinte e a matéria, né, como já vamos observar, ela é semelhante, mas muda o período, o exercício da autuação. Passo a palavra à doutora Helena para ela delimitar e relatar o processo anunciado. Bom dia novamente, né? Senhores, conforme ressaltado aí pelo presidente, esse processo de agora, ele é o mesmo mandado de ação fiscal
e a mesma infração apurada, omissão de entradas. A única diferença entre esse processo de agora e o processo anterior é que o exercício do processo anterior era 2012 e desse processo agora é 2013. Mas foi o mesmo mandado de ação fiscal, o mesmo levantamento, foi acostado também o CD contendo as planilhas, a única coisa que modificou é o exercício, os produtos, obviamente, e que nesse processo ele não arguiu a decadência como no processo anterior, exatamente porque é um período 2013, né? Então, eu vou repetir aqui, me perdoe, mas eu vou tentar ser um pouco rápida aqui no relato, exatamente porque vai se tornar um pouco repetitivo. Só aqui, porque ele repete aqui a mesma peça impugnatória também, a mesma peça recursal do processo anterior, alegando a nulidade, o erro na apuração do tributo, ausência de certeza e liquidez do lançamento, mesma coisa, no mérito, a improcedência da autuação, por inexistência da omissão de entrada, a equipe da fiscalização, por conta da divergência do banco dos dados, da base utilizada, que as entradas constantes nos livros tinham congruências, ou seja, ele alega a mesma coisa, de um descompasso cronológico entre a entrada física e o registro nos livros, que as notas ainda não haviam sido escrituradas, embora as mercadorias tivessem já entrado no estabelecimento. Dá um exemplo aqui de um dos produtos, Brahma Chopp, que todos os tributos, repete aqui que todos os tributos foram recolhidos na forma da legislação. Repete aqui o seu argumento com relação à violação ao princípio do não confisco e pede a perícia da mesma forma, para apuração correta das quantidades das mercadorias movimentadas, tendo em vista que o fiscal deixou de considerar dados imprescindíveis à correta análise da sua documentação. O julgador singular decide pela procedência da autuação, afasta a nulidade, considerando que não houve presunção. Os folhos do processo demonstraram com a certeza e liquidez a composição do crédito tributário. O julgador singular também afasta o pedido de perícia, considerando que foi genérico, não houve nenhuma dúvida no lançamento e que o contribuinte também não apresentou requisitos. Afasta o caráter confiscatório da multa, com esteio no artigo 48, parágrafo 2º, que não é competência do julgador afastar a aplicação de normas sob fundamento de inconstitucionalidade. Do mérito, conforme eu disse, decide pela procedência, considerando que a defesa não apresentou provas irrefutáveis para desconstituir o feito fiscal, que a ação fiscal é válida e é eficaz em todos os seus termos, e que a infração está configurada nos exatos termos descritos no artigo 139 do decreto 24569. Por fim, decide pela procedência com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3a da Lei 2.670, com a nova redação da Lei 16.258/2017. A empresa entra com recurso ordinário, onde ela repisa aqui os mesmos argumentos da impugnação, ausência de certeza e liquidez, ausência de provas, as planilhas não são suficientes para demonstrar a suposta infração, continua alegando que a infração foi feita com base em presunção, que houve aqui na apuração dos estoques, que o fiscal utilizou-se de fontes diversas, desconsiderou produtos que não estavam escriturados, mas constavam fisicamente na empresa. E requesta no seu recurso, novamente, a improcedência, com base exatamente nos mesmos argumentos de equívocos na apuração dos estoques, inexistência da omissão, erro na apuração, que as entradas constantes nos livros fiscais apontavam para incongruência, diversos notas fiscais relativos aos produtos recebidos em sua fábrica não tinham sido lançados nos livros, e o caráter, repete aqui, requesta o caráter confiscatório da multa, percentual de 30% sobre o valor da operação corresponde a 133% do valor principal, é o que ele argumenta aqui, e reitera também no seu recurso ordinário o pedido de perícia para apuração correta dos quantitativos de mercadorias movimentadas. A assessoria processual tributária também se manifesta, parecer do Leilson, muito bem elaborado, um fiscal que tem bastante conhecimento sobre levantamento quantitativo de estoque. Ele também decide aqui pela procedência da autuação, afasta as nulidades, sob o argumento de que a infração está perfeitamente descrita no auto de infração,
que não foi feita com base em presunção, que a auditoria de movimentação de estoque, seja diária, mensal ou anual, é uma técnica fiscal apta e suficiente a caracterizar a entrada e saída de mercadoria desprovida de documentação fiscal, conforme o artigo 92 da Lei 12.670. No caso, verificou-se cabalmente um desequilíbrio na equação numérica do estoque inicial, as entradas, as saídas e o estoque final, restando materializada a infração da omissão de entrada, que a base de cálculo da omissão deflui das quantidades verificadas multiplicada pelo preço médio ponderado resultante dos preços fixados, de acordo com as previsões do artigo 100, inciso 3 do CTN, que a apuração física do estoque se deu de forma mensal, partindo do estoque inicial de cada mercadoria informada pela recorrente e dos documentos de entrada, saída, referentes no mês de movimentação, verificando-se o saldo existente do fim do respectivo mês, que é considerado como estoque inicial no mês seguinte. Por fim, ressalto que não houve fonte diversa, que a matéria-prima da auditoria de movimentação de estoque foram os documentos fiscais emitidos nas saídas, as notas de entrada, os seus inventários informados, não havendo que se falar em fontes distintas, jurídicas e fixas, quanto menos de livros fiscais, entradas e saídas como fonte de levantamento fiscal. Sempre se leva em consideração para o levantamento de movimentação física de estoques físicos, não há análise de movimentação jurídica em face da escrituração dos documentos fiscais e nos livros de registros, que o levantamento está bem demonstrado nas planilhas constantes do CD anexo à autuação, que a última planilha traz o resumo por mercadoria da omissão praticada, evidenciando a infração. Com relação ao pedido de perícia, ele também afasta o pedido, porque a empresa não trouxe nenhuma contraprova capaz de pôr em dúvida o seu entendimento e suficiente para embasar o deferimento, que é um pedido genérico, e com relação ao argumento da empresa de que houve recolhimento do imposto por substituição tributária, as mercadorias entraram sem nota fiscal, logo não houve recolhimento do imposto por substituição tributária, afasta o caráter confiscatório, constei no artigo 48, parágrafo 2º da 2.670, de que não compete aos órgãos de julgamento apreciar a inconstitucionalidade de lei. Por fim, sugere a procedência da autuação por violação ao artigo 139 do artigo e artigo 43, parágrafo 3º, combinado com 473, do decreto 24.569, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 3A. Então, a gente pode ver que são os mesmos, todas as peças são praticamente idênticas, só mudando aí o exercício e os produtos. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, procurador do Estado, para suas considerações. Evidentemente, a diferença é maior, né? Não há o pedido de decadência nesse decadência, não há arguição de decadência. Esse período já é 2013, diferentemente do processo anterior. Com a palavra, o doutor Matheus Viana Neto. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, a questão que se poderia ainda que se houvesse seria decadência. E quanto aos outros elementos que compõem a autuação, me parece que a discussão ali se esgotou na sessão anterior, no julgamento do processo anterior, quer seja em relação ao levantamento, quer seja em relação à falta de pagamento do ICMS, porque ele só paga o ICMS quando efetua o registro. Se ele não efetua o registro por ocasião da entrada, não há que se falar em pagamento do ICMS substituto. Como eu posso identificar que aquela mercadoria que entrou sem nota fiscal, e se não foi registrada, é porque entrou sem nota fiscal? Como é que eu posso identificar se ocorreu ou não o pagamento do imposto ICMS substituto por ocasião da entrada? Eu tenho uma unidade de uma mercadoria qualquer que não tem nota fiscal, foi por isso que foi identificado o levantamento. Aí eu digo, não, mas essa mercadoria aqui, que está sujeita à substituição tributária, o imposto já foi pago. É evidente que não foi pago o imposto. Então, me parece que os argumentos utilizados pelo contribuinte quanto a esse aspecto de recolhimento não tem nenhuma prevalência. Em relação aos outros elementos, que a metodologia não foi mais adequada,
que a multa é confiscatória, já foi muito bem, aliás, em relação à questão da multa confiscatória, ainda que essa Câmara quisesse apreciar, não poderia, como bem já explicitado pela conselheira relatora, aliás, é bom ressaltar no seu relato objetivo e claro, a lei veda, a lei do CONAT veda a apreciação de constitucionalidade de uma norma jurídica estadual. Até porque, se fosse assim, estaria suprimindo, se pudesse fazê-lo, estaria suprimindo o direito do Estado de, eventualmente, questionar essa declaração no âmbito judicial, essa declaração de inconstitucionalidade. Então, tendo em vista que são os mesmos elementos que foram utilizados, os argumentos são os mesmos que foram utilizados no processo anterior, a Procuradoria, sem mais delongas, senhor presidente, se manifesta pela procedência da acusação fiscal, afastando todos os argumentos suscitados pela recorrente. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Processo em discussão. Indago aos senhores conselheiros e conselheiras se há algo a acrescentar em razão do relato e dos esclarecimentos já feitos pela conselheira relatora, né, da semelhança do processo anterior, diferenciando apenas o exercício. Pelo silêncio, e tendo que não haverá discussão, né, passo a palavra, então, à conselheira relatora, já para abordar tanto essa questão preliminar, trazida aos autos pela recorrente, como a perícia, a nulidade, a imprecisão do lançamento e o próprio mérito da questão. Ótimo. Conforme manifestado anteriormente, eu também afasto a nulidade por ausência de certeza e liquidez, pelos mesmos argumentos já expostos, afasto o pedido de perícia por ser genérico. Presidente, eu posso falar sobre todos os itens junto ou um por um? Se não tivermos mais discussão, acredito que não, pelo silêncio dos conselheiros, já pode, inclusive, manifestar o voto, né, destacando essas preliminares suscitadas e, ao final, a questão de mérito, né, a procedência do feito fiscal e a penalidade. Pronto, então eu afasto a nulidade suscitada por ausência de certeza e liquidez, lançamento por presunção, pelos argumentos já expostos, colocados anteriormente. Afasto também o caráter confiscatório da multa, afasto também o pedido de perícia, por considerar genérico, e no mérito eu me manifesto pela manutenção da decisão de primeira instância de procedência do feito fiscal, com a aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3a. Adotando aqui também o parecer muito bem elaborado da assessoria processual tributária. Eu indago aos conselheiros e conselheiras se algum voto em sentido contrário ao manifestado pela conselheira relatora. Entendendo o silêncio como aprovação, né, já que não houve a manifestação dos senhores, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento, afasta as preliminares suscitadas pela parte, de realização de perícia, de nulidade, e, no mérito, confirma a decisão de procedência do feito fiscal, nos termos do julgamento singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e do voto da conselheira relatora. Esta é a decisão para o segundo processo da pauta. Indaga aos senhores, nós temos mais 2 processos, também da mesma empresa, são matérias distintas. Se faríamos um pequeno intervalo e logo após retornaríamos, né, para dar prosseguimento à nossa terceira sessão virtual da primeira Câmara do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Então, a sugestão é 10 minutos de intervalo e retornaremos para os 2 últimos processos da pauta. Concorda, né? Podemos já dar início. Pronto. Senhores, dando prosseguimento à terceira sessão virtual,
processo de recurso 4185/2017, auto de infração 2017 06745, em que recorrente CRBS SA, recorrido, será o julgamento de primeira instância. Conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, em que o julgamento de primeira instância indica a procedência e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito fiscal. Então, passo a palavra à conselheira relatora, doutora Mônica Castelo, para o relato do processo anunciado. Obrigada, senhor presidente. Como eu já havia falado anteriormente, esses dois processos que eu vou relatar é do mesmo contribuinte, que a doutora Helena já relatou. A diferença também é exclusivamente com relação ao exercício, uma 2012 e outra 2013, e, obviamente, com relação à matéria diferente da doutora Helena, que aqui é o adicional do ICMS FECOP. Mas tanto o auto de infração, como impugnação, como julgamento singular, recurso e o parecer são exatamente iguais, né? Eu pude acompanhar pela leitura dos meus o que a doutora Helena relatou. Mas eu vou aqui entrar no meu processo e começar a relatar. Bom, o auto de infração é o 2017-06745. Refere-se aqui trata a acusação fiscal de falta de recolhimento do adicional do ICMS ST destinado ao FECOP. O contribuinte deixou de recolher o ICMS ST das entradas e, consequentemente, o adicional do FECOP substituição tributária. Crédito tributário constituído exclusivamente por ICMS, no valor de R$ 17.130,80, relativos a 2% da base de cálculo de R$ 852.540. Consta aqui infração aos artigos 1, 2 e 5 do decreto, e penalidade a do 123.1c da 12.670, mas que não foi colocado nenhum valor de multa. Consta no relato da infração que a multa não foi cobrada neste auto de infração, por ter sido já cobrada em outro auto anterior, que foi da relatoria da conselheira doutora Antônia Helena. Inclusive, no parecer, o doutor Wilson, ele faz uma observação que entende que a multa deveria ter sido cobrada sim, porque são infrações distintas, certo? Mas que não caberia a esse contencioso fazer lançamento complementar. Mas ele entende que a multa sim é devida. Bom, então, nas informações complementares, o agente fiscal relatou que no curso da ação fiscal foi realizado levantamento quantitativo de estoques por meio da ferramenta de auditoria eletrônica, onde se constatou a diferença na omissão de entradas, na aquisição de mercadorias sem a devida documentação fiscal. E, em função disso, né, foi verificado que o contribuinte, em decorrência disso, teria deixado de recolher o adicional do ICMS FECOP. A infração, com base aqui foi feito o cálculo do ICMS, instituição tributária, que utilizou o cálculo estabelecido na Instrução Normativa 43/2013, conforme demonstrado na planilha contida em CD, anexo ao auto de infração. Bom, o contribuinte, ele apresenta impugnação tempestivamente, arguindo aquelas mesmas preliminares, nulidade do auto de infração. Aqui ele não levanta a questão da decadência no auto de infração de 2012, certo? Mas ele alega as mesmas nulidades que teria sido feito com base em presunção, ausência de certeza de liquidez, que as planilhas elaboradas pela fiscalização não são suficientes para demonstrar a suposta infração, pede a realização de perícia, requer, portanto, a nulidade ou a improcedência do auto de infração. No julgamento singular, ele analisa as questões aduzidas pela parte, afasta a preliminar de nulidade, entendendo que o auto de infração tem certeza e liquidez, estando devidamente provado, afasta também o pedido de perícia, com fundamento no artigo 97, inciso 2 da Lei 15/14 de 2014, entendendo que as provas nos autos são suficientes para seu convencimento, porque o contribuinte não formulou quesitos pertinentes nem apresentou contraprovas. No mérito, a autuação encontra-se fundamentada no artigo 1º, inciso 1 do Decreto 27.317/2003,
sendo devida a cobrança do adicional do ICMS-FECOP. Julga, portanto, procedente a ação fiscal. Em grau de recurso ordinário, a defesa alegou que o julgamento singular não apreciou as questões trazidas para discussão, se limitando a negar a perícia e julgar procedente o auto de infração. Renova, portanto, o pedido de perícia por entender que é fundamental para o deslinde das questões que foram arguídas. Alegou que o julgador singular reproduziu os mesmos erros de cálculo feitos pela fiscalização, por tal razão seus direitos foram mitigados, sem cessado seu direito de defesa. Alega também que o máximo que poderia ser cobrado seria o descumprimento de obrigação acessória, que não é possível a manutenção da exigência fiscal. Requer que seja declarada a nulidade da auto-infração por ausência de certeza e liquidez, autuação por presunção, em procedência da acusação fiscal, por erro na apuração do levantamento. Bom, o parecer, exarado às folhas 98, de acordo com o parecer, o contribuinte não contraditou diretamente o objeto da autuação, apenas repetiu os mesmos argumentos defensórios do auto de infração de omissão de entradas, que foram os que foram lidos pela doutora Helena. Afasta as nulidades suscitadas, entendendo que a infração encontra-se perfeitamente delineada nas informações e documentos que foram anexados como prova da infração. A auditoria de movimento de estoque é apta e suficiente para comprovar a omissão de entradas ou de saídas de mercadorias, seja em decorrência da previsão legal contida no artigo 92, da Lei 12.670, seja pela aplicação da aplicação lógica da fórmula utilizada pela fiscalização, que é a estoque inicial mais compras, que deve ser igual a vendas mais estoque final, que baseia-se em princípios e regras contábeis. Observa que a base de cálculo resulta das quantidades detectadas na omissão multiplicada pelo preço médio ponderado, resultante dos preços fixados em documentos fiscais de saídas de mercadorias e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que não há que se falar em autuação por presunção. Encontra-se desprovido de plausibilidade argumento trazido pelo contribuinte da utilização de fontes diversas no levantamento de estoque, documentação jurídica, pois a base do levantamento foram os documentos fiscais de entradas e saídas e os inventários informados pelo contribuinte. Afasta preliminar de nulidade em procedência da acusação, que as alegações hipotéticas trazidas pelo contribuinte resultam na ausência de contraprova suficiente para embasar pedido de perícia, posto que não foram atendidos os dispositivos do artigo 93, parágrafo 1º da 15.614 de 2014, sendo formulado de modo genérico, nos termos do artigo 97, inciso 1 da citada norma. Compreende ainda que caberia a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação principal como sanção pela infração praticada nos termos do artigo 123, 1c da 12.670 de 96. Porém, entende que não cabe a esse órgão julgador fazer lançamento complementar. Isso posto, sugere a procedência da ação fiscal. É um relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica, pelo relato objetivo, direto. Na forma regimental, passo então a palavra ao doutor Matheus Viana Neto para as suas considerações, lembrando que há intimamente relacionado esse processo aqui a cobrança do FECOP, né, o ICMS, incidência dessas operações. Com a palavra, o doutor Matheus Viana Neto. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. A questão suscitada no presente, a questão suscitada, ou o lançamento efetuado em relação ao FECOP, é muito interessante. É muito interessante porque a ideia do FECOP é cobrar o ICMS, esse adicional de 2%, por ocasião das vendas a consumidor final. Então, o FECOP incide naquela última operação de venda. Essa operação realizada pelo contribuinte, que decorreu desse levantamento efetuado, dessas aquisições, evidentemente não são operações de venda a consumidor final. No entanto, elas estão sujeitas ao regime, as mercadorias estão sujeitas ao regime de substituição tributária. E nessa hipótese, como o imposto ICMS já é cobrado até a última operação, até a última cadeia, o FECOP, nesse momento em que é feita a substituição tributária, em relação à operação de venda ao consumidor final, também é cobrado.
Então, o FECOP só poderia ou não poderia ser cobrado, só poderia não ser cobrado, só não poderia ser cobrado se essa operação que foi identificada, essa omissão, tivesse desconstruída naqueles 2 primeiros autos de infração. Então, como a infração foi apontada e a omissão foi mantida em relação aos autos de infração anteriores, e configurou omissão de aquisição de mercadoria sujeita à substituição tributária, essa é a razão pela qual até o contribuinte, ele, na discussão desse processo do FECOP, ele não discute em si o FECOP. Ele discute a autuação, os elementos que ele utiliza para combater o lançamento do FECOP, ele faz utilizando os argumentos relativos à autuação, ao levantamento em si. Ele não discute o FECOP. Por quê? Porque o FECOP ele é cobrado em razão das operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, somente desconstruindo as operações omitidas, que teriam sido omitidas, invalidando o auto de infração, invalidando o método, é que ele poderia, então, sustentar a tese do não pagamento do FECOP. Ora, como ele não conseguiu isso, como ele não consegue, aliás, eu diria até, como ele não conseguiu invalidar o mérito das autuações nos autos de infrações anteriores, é evidente que não tem como sustentar-se o pedido dele nesse recurso de que o FECOP não seja cobrado, porque para que o FECOP não pudesse ser cobrado, repito, só invalidando a autuação. Por isso que em todo o recurso dele, ele não trata do FECOP, ele trata só da matéria de mérito, ou seja, em relação à omissão de entradas que foi detectada. É interessante até, se nós pegarmos o decreto que regulamentou o FECOP, e ele diz lá no seu artigo, o tratado do FECOP, ele diz o seguinte, artigo... Energia, na apuração, artigo 5º, na apuração e recolhimento do valor do adicional do ICMS referente às operações com regime de substituição tributária, aplicado aos produtos indicados no artigo 1º, que trata exatamente do FECOP, deverá ser utilizado nas operações e prestações os coeficientes previstos no inciso 2 do artigo 2º, a serem aplicados sobre o ICMS devido por substituição tributária. Ou seja, a própria lei que trata do FECOP, ela já previu a norma, a lei não, é o decreto que regulamenta, mas ela já previu exatamente essa situação da cobrança do FECOP naquelas operações sujeitas ao regime de substituição tributária. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, em razão da falta de elementos ou de argumentos para invalidar o FECOP, a cobrança do FECOP está sendo realizada, a Procuradoria se manifesta pela procedência do auto de infração. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Processo em discussão. Doutor Pierre, inscrito e com a palavra. Apenas para ressaltar, embora o contribuinte não tenha arguído em seu recurso ou em sua impugnação, por se tratar de uma matéria de ordem pública, pode ser suscitado a qualquer momento pelos julgadores, não é? Eu mantenho meu entendimento aqui ao caso que é correlato ao primeiro auto que nós julgamos, eu mantenho meu entendimento pela decadência do lançamento, pela decadência parcial do lançamento que se refere a janeiro a abril de 2012. Apenas isso, sim. Pelos mesmos motivos que eu já explanei anteriormente. Mais algum conselheiro inscrito? Então, considerando essa preliminar, essa questão da decadência, instituição referente ao período de janeiro a abril de 2012,
suscitado pelo conselheiro Stopierre, pergunta à relatora como vota, já que temos que apreciar esse pedido, né, não formal da empresa, mais do contribuinte, mas, como falado anteriormente pelo Dr. Pierre, questão de ordem, a extinção referente a janeiro de abril de 2012. Doutora Helena. A Mônica, a relatora, presidente. Desculpa. Doutora Mônica. Desculpa. É que a matéria foi apreciada no processo da doutora Helena e guarda semelhança com o processo da doutora Mônica. Desculpa, doutora Mônica, conselheira relatora, com a palavra. Estou já me acostumando a ser tão esquecida por vocês, viu? Eu diria, doutora Mônica, apenas Jamais, doutora. o visual, que às vezes fica na parte inferior aqui, mas desculpe aqui o engano. Não, sem problema, só brincadeira, senhor presidente. Então, no mesmo sentido dos julgamentos anteriores, né, eu afasto o pedido de decadência, base no artigo 173, inciso 1, combinado com 149, 5 e 6, que foi também trazido no parecer dos julgamentos anteriores, dos processos relatados pela doutora Helena, também combinado com a súmula 555 do STJ. Eu afasto. Na sequência, né, a doutora Mônica votou, a doutora Sandra, com relação à decadência. O seu telefone, o seu microfone não está ligado. Pronto. Pode falar, doutora Sandra. Melhorou? Pronto, estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo vocês, mas eu vou votar. Eu me acosto ao entendimento, como já mencionei, ao entendimento do Pierre, para aplicar o artigo 150, parágrafo 4. Eu vou agora sair e entrar de novo. Obrigado. Doutora Mônica, doutor Felipe. Senhor presidente, também voto por rejeitar a preliminar de decadência nos termos do voto do relator. Doutor Pierre, que foi a propositura dele, né, doutor Pierre. Acompanha a divergência, presidente. Doutor Willamy. Microfone ativar, está desativado. Senhor presidente, eu acompanho o voto da relatora contrária à decadência. Doutora Helena. Eu também acompanho a relatora e entendo pela aplicação do artigo 1731, considerando, conforme explanado anteriormente, no julgamento dos processos anteriores, as operações não foram declaradas, o débito não foi registrado, sequer recolhido. Então, eu me aposto aqui a relatora. Então, senhores, com relação à decadência, a matéria examinada do doutor Pierre, apreciado por esta Câmara, afastada por maioria de votos, contrário a essa decisão, o doutor Pierre e a doutora Sandra, que entendem ser aplicado para janeiro e abril o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Com relação às outras matérias, também preliminares suscitadas pela parte, que já foram amplamente discutidas e analisadas por esta Câmara no primeiro processo, que trata, né, da nulidade suscitada, da perícia, a multa de caráter confiscatório, acho que está presente. Multa não, porque não tem a multa, né, nesse processo. Não, essa não foi cobrada. Pronto, então passo a palavra à conselheira relatora, a doutora Mônica, para a sua manifestação. Bom, senhor presidente, então, com relação a uma preliminar de nulidade da auto-infração por erro na apuração do tributo, ausência de liquidez e certeza, ausência por presunção, eu afasto, por entender que o auto de infração está perfeitamente elaborado, né? Foram apresentados todos os quesitos pertinentes para que se comprovasse no levantamento quantitativo que foi feito, né? E, consequentemente, com base no decreto, a cobrança do adicional do CMS-FECOP. Então, eu entendo que não há essa preliminar afastando.
eu já falo com relação à perícia, senhor presidente? Sim, por favor. Sim, com relação à perícia, eu também entendo que ela deva ser afastada, porque o contribuinte ele não trouxe contraprova, não trouxe elementos que pudessem se caracterizar, né? Não trouxe quesitos, então eu afasto o pedido de perícia para ter sido feito de maneira genérica. Eu indago aos conselheiros se há algum entendimento diferente do que foi pronunciado pela conselheira relatora dos preliminares e, caso contrário, né, afastar por decisão unânime. Com relação ao mérito, tendo também já a manifestação da doutora, né? Sim, então no mérito eu julgo pela procedência do auto de infração e eu gostaria, se fosse possível, nos termos de julgamento singular e do parecer também, da assessoria. Ok. Manifestado o voto, indaga aos conselheiros com relação ao mérito, qual a decisão, se algum voto em sentido contrário. Caso contrário, não havendo, né, nenhum voto contrário, a Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, né, a parte preliminar já colocada, conselheira relatora, com a questão da decadência, né, colocada pelo doutor Pierre, a perícia e a nulidade do feito fiscal, porque consta no caderno de provas, né, todos os elementos para a constituição do crédito tributário. E no mérito a procedência do feito, nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da douta Procuradoria do Estado. Vamos ao último processo da pauta. Esse último processo, o processo 4186/2017, auto-infração 2017-06770, recorrente CRVS-SA, recorrido célula de julgamento de primeira instância, conselheira relatora doutora Mônica Castelo. Esse processo ele guarda semelhança com o processo anterior, o que muda é o exercício, e naturalmente também não tem a decadência, porque trata-se de período 2013, não é isso, doutora Mônica? Feito, então, o anúncio do processo, passo a palavra à conselheira relatora para o seu relato, evidentemente, de uma forma bastante objetiva, até porque acredito que a matéria, né, semelhante à anterior, também já acabamos de discutir. Com a palavra. Doutora, não escutamos, doutora Mônica. Desculpe, senhor presidente. Perdão. Então, trata-se da mesma matéria, fato de recolhimento do adicional do ICMS e Instituição Tributária destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o FECOP, referente ao exercício de 2013. A metodologia é a mesma, foi com base no levantamento quantitativo de estoque, onde foi constatada a omissão de entradas de mercadorias, que foi feita a cobrança do adicional. A defesa, ela entra com as mesmas questões de impugnação relativamente às preliminares, né, alegando o erro de apuração de tributo, ausência de liquidez e certeza, autuação por presunção, ele requer a realização de perícia também de modo genérico, e no mérito ele pugna pela nulidade ou improcedência do auto de infração. O julgamento singular, ele analisa todas as questões que foram trazidas pela parte, afasta, e, no seu entendimento, julga pela procedência da ação fiscal, afastando perícia e a nulidade suscitada. Resignado, o contribuinte ingressa com recurso, e no recurso ele traz as mesmas matérias. Ele requer a nulidade, requer a realização de perícia, a nulidade e a improcedência do auto de infração. Parecer, que foi elaborado nos mesmos sentidos, afasta, né, dizendo que a matéria está devidamente consubstanciada na legislação existente, afasta as preliminares de nulidade, pedido de perícia, e no mérito ele entende pela procedência da autuação, não sem antes entender que a cobrança da multa deveria ser devida, é devida, mas que, como não foi feito o lançamento no auto original, não cabe ao contencioso fazer o lançamento complementar. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutora Mônica, pelo relato. Da forma regimental, considerações da doutora Procuradoria, doutor Matheus Viana, com a palavra.
Senhor presidente, as mesmas razões que foram utilizadas no processo anterior são as que devem ser utilizadas no presente processo. Razão pela qual, sem mais delongas, a Procuradoria entende que, tendo em vista o que dispõe a lei que criou, instituiu no estado do Ceará o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é a Lei Complementar Estadual 37, de 26 de novembro de 2003, regulamentada pelo Decreto 27.317 de 2003 também, tendo em vista as disposições contidas nessas normas, a Procuradoria entende que o caso é de procedência da acusação contida na inicial. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão. Indago aos conselheiros e conselheiras se há alguma discussão com relação à matéria. Não havendo discussão, pergunta então a conselheira Mônica Castelo, conselheira relatora, como vota Senhor envolvendo. presidente, eu só pergunto o seguinte, porque ele, em sede de recurso, ele entende que o julgador singular não analisou, né, devidamente os seus argumentos. Não sei se seria o caso de a gente deixar aqui registrado que no meu entendimento, pelo menos, eu entendo que foram analisadas todas as questões que foram trazidas na defesa e que no convencimento dele, nos termos do artigo 33, acho que é da lei, né? Ele formula todos os quesitos que foram apresentados pela defesa. Talvez fosse interessante deixar registrado, senhor presidente. Ok. Podemos destacar que, apesar do contribuinte ter alegado que o julgador não foi tão claro nos seus argumentos, nos questionamentos que foram trazidos, a conselheira destaca que sim, foram apreciados na sua totalidade, assim como também a própria consultoria, a assessoria processual tributária, com o aval, com a ratificação, a confirmação do procurador, os pontos que foram trazidos pela parte, né, foram sim apreciados. Lembrando, doutor Matheus, lembra que o mérito, né, da própria questão, que é o FECOP, não foi trazido para a discussão. Então, e há muita semelhança desse processo, dos argumentos de defesa, com os dois processos anteriores, no que se refere à matéria, né, o levantamento quantitativo, o estoque, a omissão de entrada. Então, cabe destacar na própria resolução que a senhora irá elaborar, né, destacando esses pontos que são trazidos agora. Feitos os esclarecimentos, pergunta então a conselheira relatora como vota, observando, né, as preliminares trazidas pelo contribuinte e também com relação ao mérito. Bom, então, da mesma forma que no julgamento anterior, eu afasto a preliminar de unidade suscitada, o pedido de perícia feito pela parte, por entender motivo genérico, não ter trazido contraprovas, não ter sido fundamentado, e no mérito, eu entendo que o auto de infração está consubstanciado, perfeitamente na legislação vigente, por conta disso, eu entendo pela procedência da ação fiscal na sua totalidade, nos termos do parecer. Julgamento singular. Eu indago aos conselheiros, conselheiras, se alguma discussão a mais ou algum voto contrário ao assinado pela conselheira relatora, considerando que os argumentos trazidos, tanto de nulidade, perícia e no mérito, né, critério de procedência, já foram amplamente discutidos. Algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta as preliminares suscitadas e, no mérito, confirma a procedência do efeito fiscal nos termos do julgamento singular e de acordo com o parecer da douta Procuradoria-Geral do Estado. Esta decisão para o último processo da pauta e passaremos, então, agora, né, para assuntos gerais. Indago aos senhores se há alguma discussão, algum ponto, algo que merece destaque em assuntos gerais.
entendendo o silêncio como nenhuma discussão em assuntos gerais. Queria agradecer a participação de todos nesta sessão, especialmente pela atenção, respeito, ressaltando o profissionalismo, o compromisso de todos os membros em participar da sessão e, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos, convocando os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a ser realizada no dia 9 de julho do corrente ano, às 8h30. Como é de costume, nós vamos fazer aqui a leitura da pauta de amanhã. São 4 processos de número 204/2018, auto de infração 2017-18-366, processo 299, auto de infração 2017-18-369, auto de infração 300/2018, desculpa, processo 300/2018, auto de infração 2017-18-370, e o processo 301/2018, auto de infração 2017-18-365, em que é recorrente Maria da Conceição Carneiro de Souza e o recorrido será julgamento de instância. Teremos a relatoria dos 2 primeiros processos do Dr. Felipe Silveira Gugel do Amaral e os 2 últimos processos do Dr. Carlos César Quadros Pierre. Então, desde já agradeço a participação de todos e até amanhã, se Deus quiser.